Nessa sessão vamos ver como criar funções novas a partir de funções antigas. A primeira maneira de construir funções novas a partir de funções antigas seria usando as operações aritméticas, ou seja, as 4 operações aritméticas. Então vamos definir aqui, vamos supor que eu tenha duas funções f e g, vou definir 4 novas funções. A função soma, denotada por f mais g. Então f mais g de x é definida como sendo a soma das duas funções f no ponto x, ou seja, f de x mais g de x. Já a função diferença, a função f menos g, é definida como sendo a diferença, a função produto, definida como sendo o produto, e a função quociente, a função f barra g de x, é f de x dividido por g de x. Para as funções soma, diferença e produto, o domínio é simplesmente a intersecção dos domínios de f e g, porque os valores de x permissíveis têm que pertencer aos dois conjuntos, tanto ao domínio da f quanto ao domínio da g, portanto, a intersecção dos dois domínios. Já o domínio da função quociente é um pouco mais delicado, além da intersecção dos domínios de f e g, eu tenho que excluir os pontos onde o denominador é zero, ou seja, onde a função g é diferente de zero. Então, essas 4 maneiras de definir novas funções a partir de funções antigas, usando as 4 operações aritméticas. Por exemplo, eu tenho a função f de x igual a 1 mais raiz de x menos 1. O domínio consiste de todos os números maiores ou iguais a 1, né? Todo intervalo fechado de 1 até mais infinito. Vou definir a função g como sendo x menos 3, o domínio dessa função é toda a reta real. Então, eu tenho a função soma, a função f mais g de x é 1 mais raiz de x mais x menos 3. E isso, então, pode ser escrito como x menos 2 mais raiz de x menos 1. E o domínio é a intersecção dos dois domínios, ou seja, um intervalo fechado de 1 até mais infinito. De forma semelhante, eu calculo a função diferença, né, que é calculada então, como sendo 4 menos x mais a raiz de x menos 1. O domínio é o intervalo de 1 até mais infinito. A função produto é definida de uma forma semelhante, com o domínio, de novo, sendo o intervalo de 1 até mais infinito. E eu saliento então a função quociente. A função f barra g, a função quociente f dividido por g, é f de x sobre g de x. E o domínio, então, é a intersecção dos dois domínios, excluindo o ponto onde x menos 3 é igual a zero, ou seja, onde x é igual a 3. Então, seria um intervalo fechado de 1 até mais infinito, menos o ponto x igual a 3, excluindo o ponto 3, ou seja, o domínio da função quociente é o intervalo que vai de 1 até 3, incluindo 1, mas não o 3, união com o intervalo que vai de 3 até mais infinito, não incluindo o ponto 3. Isso é a mesma coisa que dizer todos os pontos do intervalo que vão de 1 até mais infinito, incluindo o 1, e tirando fora, excluindo o ponto x igual a 3. Uma outra maneira de definir funções novas a partir de antigas é considerando a composição de funções antigas. Então, vamos estudar composições de funções. Uma definição, então, dadas as funções f e g, a composição dessas duas funções f e g, denotada então por essa notação, esse símbolo f bola g, é uma função definida da seguinte maneira: f bola g de x, a função composta, no ponto x é definida como sendo f de g de x. Primeiro eu aplico a g, depois eu aplico a f. A g é a função de dentro, f é a função de fora. Então, primeiro eu aplico a g, depois eu aplico a f. Isso é f composta com g. O domínio da função composta consiste em todos os valores de x no domínio da função g, já que eu tenho que calcular a função g, a parte de dentro. Mas não apenas isso. Os valores de g têm que ser tais que g de x deve cair dentro do domínio da função f. Por exemplo, então temos aqui a função f de x igual a x ao quadrado e a função g de x igual a x mais 1.
que seria a função composta f com g? F bola g. Então, por definição, isso é f composta com g de x, é f de g de x. Então, primeiro eu aplico a g de x, depois eu aplico a f. Então, f de g de x é a mesma coisa que f de x mais 1, já que g de x é x mais 1. Então, devemos calcular agora o valor de f no ponto x mais 1. Ora, o que a função f faz com o seu argumento, o argumento x? Ela pega o seu argumento e eleva ao quadrado. Então, a f de x mais 1 pegará x mais 1 e elevará x mais 1 ao quadrado. Então, esse é o valor então, da f composta com a g. Já g composta com a f é g de f de x, então a função de dentro é f de x, essa que eu aplico primeiro. Então, f de x é x quadrado, então isso é g de x quadrado. O que a função g faz com o seu argumento? Ela pega o seu argumento x e soma 1 a ele. Então, g de x é x mais 1. Logo, g de x quadrado é x quadrado mais 1. Então, bem diferente da função f composta com g. Então, vemos que a composição de duas funções não é uma regra comutativa. Né? Então, a função composta f composta com g, em geral, será diferente da função g composta com f. Neste outro exemplo, temos a função f de x igual a x quadrado mais 3, com o domínio natural dela toda a reta real, e a função g de x igual a raiz de x, cujo domínio é o conjunto dos números não negativos. No exemplo anterior, eu não me preocupei com o domínio, já que o domínio natural das duas funções era toda a reta real. Então, tanto na composição de f com g, como g com f, o domínio é toda a reta real. Não havia nenhuma restrição. Mas agora, como eu tenho uma restrição no domínio da função g, eu tenho que me preocupar com o domínio das funções na composição. Então, f composta com g seria a função então, f aplicada em g de x. Primeiro eu aplico a g, depois eu aplico a f. Então, isso seria f da raiz de x. Então, aqui eu já tenho uma restrição, né, que o x tem que ser positivo. O que a função faz? A função f pega o seu argumento, eleva ao quadrado e soma 3. Então, eu vou pegar o argumento, que é a raiz de x, eu vou elevar ao quadrado e vou somar 3. Então, isso vai me dar x mais 3, mas com a restrição que x tem que ser maior ou igual que zero. De onde é que veio essa restrição? Da função raiz de x, cujo domínio é o conjunto dos números não negativos. Então, o domínio da função f composta com g é o intervalo fechado de 0 até mais infinito. Já a função g composta com f é g composta com a f de x. Primeiro eu aplico a f, depois a g. Então, isso é g de x2 mais 3. O que a função g faz com o seu argumento? Ela tira a raiz quadrada dele. Então, a função g de x2 mais 3 vai tirar a raiz quadrada de x2 mais 3. Não há restrição nenhuma para x. Então, o domínio é toda a reta real. Neste outro exemplo, vamos pegar uma função, vou pegar três funções. Então, essa definição de composição, ela se aplica foi definida como sendo uma composição apenas de duas funções, mas essa mesma noção de composição de funções pode se aplicar a 3, ou a 4, a 5, a 1000 funções, um número qualquer de funções, número n, onde n é um número inteiro positivo qualquer. Então, por exemplo, com três funções, eu tenho f, g e h. Então, a função f composta com g composta com h, então é f de g de h de x. Primeiro eu aplico h, depois a g, depois a f. Então, h de x é x ao cubo. Então, está ali f de g de x ao cubo. O que a função g faz com seu argumento? Ela pega o recíproco dele, 1 sobre o argumento. Então, g de x ao cubo é 1 sobre x ao cubo. Então, eu terei f de 1 sobre x ao cubo. Logo, a função f toma a raiz quadrada do seu argumento, então f de 1 sobre x ao cubo será a raiz quadrada de 1 sobre x ao cubo, e não há restrição ao domínio, né, da nossa função é um conjunto só dos números positivos ou não negativos, positivos, né, estritamente positivos. A função f composta com g composta com h é 1 sobre raiz de x ao cubo, que eu posso escrever como 1 sobre raiz de x vezes x2, e simplificando eu tenho
1 sobre x vezes raiz de x. Então, o domínio conjunto dos números estritamente positivos, já que eu não posso ter x igual a 0, nem números negativos por causa da raiz de x. Expressando uma função como uma composição. Vamos ver esse exemplo aqui. Vou pegar a função h de x, definida como seno de x ao cubo. Essa é a função composta. Ela pode ser escrita assim, como seno de g de x, pensando que g de x é a função x ao cubo. E se eu definir a função f de x como função seno de x, então a expressão seno de g de x é nada mais do que a função composta de f com g. Então, o que nós fizemos aqui foi a decomposição da função seno de x ao cubo em duas funções, né? A função f e a função g. A função f é o seno de x e a função de dentro, aqui é aplicada primeiro, né? É a função g de x igual a x ao cubo. Outro exemplo, h de x igual a 2x mais 3 elevado à quinta potência. Se eu fizer g de x igual a 2x mais 3, então essa expressão fica como g de x na quinta. Então, e se eu escrever então f de x igual a x na quinta, essa expressão é f de g de x. Então, consegui mais uma vez a decomposição da função h numa composição f e g, onde f é x na quinta e g é 2x mais 3. Se eu tiver h de x igual a seno ao cubo de x, note que isso não tem nada a ver com seno de x ao cubo, que foi o primeiro exemplo. Seno ao cubo de x significa seno de x primeiro, e isso tudo elevado ao cubo. E isso, então, eu posso fazer g de x igual a seno de x, então isso é g de x ao cubo. E se eu faço f de x igual a x ao cubo, então eu tenho que essa expressão é f de g de x, onde f é x ao cubo e g é seno de x. Mais um exemplo. H de x igual a 1 sobre x2 mais x. Se eu fizer g de x igual a x2 mais x, então essa expressão é simplesmente 1 sobre g de x. Então, fazendo f de x igual a 1 sobre x, essa expressão fica como sendo f de g de x, que então é a composição de f com g. Exemplo final. H de x igual a cotangente ao cubo de x, isso nada mais é do que a cotangente da raiz de x, tudo isso elevado ao cubo. Então, primeiro eu aplico a raiz de x, depois a cotangente, depois x ao cubo. Então, se eu fizer g de x igual a cotangente da raiz de x, isso pode ser expresso então como g de x elevado na terceira potência. Então, fazendo f de x igual a x ao cubo, essa expressão fica como f composta com g. No restante dessa aula, vamos estudar os efeitos geométricos causados com as operações básicas sobre funções. Vamos começar com o efeito do empilhamento, quando eu tenho a soma de duas funções. Nesse exemplo prático aqui, temos o gráfico de duas funções antigas, vamos chamar as funções de a venda de carros novos e a venda de carros usados. Vamos construir uma nova função, a função t de t, que é a venda total. Número de carros novos mais número de carros usados. Para fazer o gráfico da função t de t, nós pegamos o gráfico da função n de t, usando como base, e empilhamos sobre esse gráfico, ponto a ponto, valor de x a valor de x, o gráfico da função dos carros usados. Aí está, então, o empilhamento da função t de t. Um outro exemplo, se eu pegar a função 1 sobre x e a outra função raiz de x, vamos fazer um empilhamento, então vamos somar as duas funções. Então vamos usar como base a função raiz de x. Então vamos empilhar então, o gráfico da função 1 sobre x sobre o gráfico da função raiz de x, então, somando ponto a ponto. Então está aí o resultado, o gráfico da soma, raiz de x mais 1 sobre x, usando o empilhamento ponto a ponto. Vamos ver as translações nos gráficos de funções. Primeiro com as translações horizontais. Vamos pegar uma constante positiva, um número a positivo,
pegar aqui o gráfico de uma função f de x. Então vamos imaginar que nós temos, esse é o gráfico, essa curva é o gráfico da função f de x. Vou fazer uma translação horizontal para a direita. Eu vou mudar a origem para o ponto x igual a. Então a curva vai ser toda transportada para o ponto da nova origem, que é x igual a. Então o gráfico é o mesmo do gráfico da função f de x menos a, que é essa translação para a direita, que põe a origem em cima do ponto x igual a. É a mesma curva, que é a curva f de x, apenas uma translação horizontal, neste caso para a direita. Se eu somo ao invés de subtrair, então se eu considero a função f de x mais a, então x igual a menos a é que zero o argumento, então traz a origem para o ponto x igual a menos a. Então eu vou fazer uma translação horizontal para a esquerda. A curva será idêntica à curva da f de x, apenas transladada de a unidades para a esquerda. Então, por exemplo, se temos o gráfico da função raiz de x, a função raiz de x menos 1, translado o gráfico uma unidade para a direita. Então, aí está o gráfico da função raiz de x menos 1, enquanto que a raiz de x mais 1 é a translação da raiz de x, translado a curva uma unidade para a esquerda. Então está aí o gráfico de raiz de x mais 1. As translações verticais, eu vou supor que eu tenho uma constante b positiva, aí está o gráfico de uma função f de x. Então, se eu somar b unidades à função f de x, ou seja, b unidades a ordenada para o mesmo x, eu vou estar somando b unidades, se b é positivo, então vou estar levantando o gráfico da função f b unidades acima, então uma translação vertical para cima. Aí está o gráfico, então, da função f de x mais b. Quando eu faço f de x menos b e b positivo, então eu faço uma translação vertical para baixo. Então puxo o gráfico da função f de x b unidades para baixo. Exemplo. Se eu tiver a função raiz de x, então a função raiz de x mais 1, né, mais 1 fora da raiz, então eu vou pegar o gráfico da raiz de x e levantar uma unidade aí para cima. Então, esse está o gráfico. Enquanto que raiz de x menos 1 significa aí uma unidade para baixo de translação vertical. Um outro exemplo. Vamos fazer o gráfico, um esboço do gráfico da curva y igual a x² menos 4x mais 5. Então essa é a expressão que eu tenho, x2 menos 4x mais 5. Eu gostaria muito que essa expressão fosse x2 menos 4x mais 4. Por quê? Porque x2 menos 4x mais 4 é x menos 2 ao quadrado, e x menos 2 quadrado é uma translação horizontal para a direita da função x ao quadrado em duas unidades. Mas, infelizmente, a minha expressão é x2 menos 4x mais 5 e não x2 menos 4x mais 4. Então, o que eu faço? Eu forço o aparecimento de x2 menos 4x mais 4, como? Somando e subtraindo 4. Então, está ali feito em vermelho, eu somei e subtraí 4, não alterei nada. Então, essa expressão aqui eu vou ficar com x2 menos 4x mais 4, eu vou separar e o outro termo fica menos 4 mais 5, que é 1. Então, isso dá x menos 2 ao quadrado mais 1. Então, a minha função é uma translação horizontal de duas unidades da função x ao quadrado para a direita, seguida de uma translação vertical de uma unidade para cima. Vamos ver isso em detalhe. Está aqui a função y igual a x ao quadrado, a parábola, né, com vértice na origem. Vou fazer então uma translação de duas unidades para a direita, translação horizontal, duas unidades para a direita. Então esse é o gráfico da função y menos igual a x menos 2 ao quadrado. Não é bem o que eu tenho é x menos 2 ao quadrado mais 1. Então, daqui para a função que eu tenho,
que é x ao quadrado mais x menos 2 ao quadrado mais 1, então basta fazer uma translação vertical de uma unidade para cima. Então está aí o esboço do gráfico da nossa parábola, e com o vértice, então, no ponto de coordenadas 2, 1. Reflexões. Vamos pegar o gráfico de uma função f de x e considerar uma nova função. Vamos construir uma nova função a partir de uma antiga. Então a nova função é a f de menos x, praticamente idêntica ao gráfico da f de x. Eu só vou trocar o valor de x por menos x. Então isso equivale a fazer uma reflexão pelo eixo y. Significa que o eixo y vai agir como um espelho e a curva será refletida. Então o gráfico em vermelho da curva refletida, da curva y igual a f de menos x. Se eu tenho aqui o gráfico de uma função f de x e eu quero considerar a função y igual a menos f de x, ou equivalentemente, de forma equivalente, menos y igual a f de x, ou seja, trocar y por menos y. Isso significa, então, refletir a curva pelo eixo y, então, pelo eixo x, perdão, e o eixo x vai agir como um espelho, então a curva em vermelho, o gráfico da função y igual a menos f de x, é a curva refletida pelo eixo x. Aí está, em vermelho. Então isso é equivalente a multiplicar por menos 1 todas as ordenadas do gráfico da função f de x. Vamos ver mais um exemplo. Vamos fazer o esboço do gráfico da curva y igual a raiz cúbica de 2 menos x. Vamos pegar a função básica, então temos que conhecer uma função básica que é a raiz cúbica de x, está aí o gráfico. Então a partir desse gráfico vamos obter o gráfico da função desejada, que é a raiz cúbica de 2 menos x. Primeiramente, eu vou substituir o x por menos x, isso equivale a fazer uma reflexão pelo eixo y, então está aí o gráfico da curva y igual a raiz cúbica de menos x, então estou mais próximo do que eu quero, né, que é a raiz cúbica de 2 menos x. Para chegar na raiz cúbica de 2 menos x, basta fazer uma translação horizontal para a direita de 2 unidades, né? Ter aí o gráfico da raiz cúbica de 2 menos x. Você pode estar achando um pouco estranho, eu somei 2, então eu deveria estar fazendo uma translação para a esquerda e não para a direita, mas vamos ver por que realmente é a translação para a direita. Aqui está o gráfico da função raiz cúbica de menos x, que é o gráfico central ali, né? Então, essa expressão eu posso escrever assim, como raiz cúbica de menos x, o x eu coloquei entre parênteses, né, que é desnecessário, mas eu coloquei entre parênteses só para salientar que eu vou fazer a substituição de x por x menos 2. E isto é uma translação, quando eu substituo x por x menos 2, isso é uma translação horizontal para a direita de 2 unidades. Então vamos à curva nova, que será a raiz cúbica de menos x menos 2, quando eu substituo x por x menos 2, e então fazendo a conta dá menos x mais 2 ali dentro do radicando, então fica a raiz cúbica de 2 menos x, que é realmente a função que eu tenho. Então isso foi originado de uma translação para a direita de 2 unidades da função raiz cúbica de menos x, e esta veio de uma reflexão da função original, raiz cúbica de x. Mais um exemplo, vamos fazer o gráfico da curva y igual a 4 menos módulo de x menos 2. Vamos começar com a função básica, que vai ser a função módulo de x, o gráfico em forma de V com vértice na origem. Deste gráfico eu faço uma translação horizontal de 2 unidades para a direita, então o vértice vai parar no ponto 2, 0, né? E essa é a curva y igual a módulo de x menos 2, eu faço a substituição de x por x menos 2.
Desta curva eu faço uma reflexão pelo eixo x, eu multiplico todos os pontos, todas as ordenadas por -1, ou seja, eu considero a curva menos módulo de x menos 2, isso é uma reflexão, então o v vira de cabeça para baixo. E a partir dessa curva basta eu somar 4 unidades a todas as ordenadas, ou seja, levantar o gráfico, fazer uma translação vertical de 4 unidades para cima. Então está aí o gráfico da curva 4 menos o módulo de x menos 2, então que é uma forma de V, só que de virar de cabeça para baixo com o vértice no ponto 2, 4. Outro efeito geométrico sobre curvas, alongamentos e compressões. Vamos considerar primeiro o alongamento vertical, tomar uma constante c maior do que 1, multiplicar f de x por c, onde c é maior que 1, produz o efeito de alongar o gráfico da curva y igual a f de x verticalmente por um fator c. Então está aqui a ilustração, o gráfico da função f de x em azul, esse é o gráfico original, que será multiplicado por uma constante c maior do que 1. Então o vértice ali daquela curva, né, espécie de parábola, que estava no ponto, na altura 1, o vértice será com a mesma abscissa, mas com a ordenada c, né? Então há um alongamento de toda a curva por um fator c. Uma compressão vertical acontece quando o fator multiplicativo é menor do que 1 positivo, mas menor do que 1. Então, se c é um número entre 0 e 1, multiplicar f de x por c comprime o gráfico da curva y igual a f de x, ou seja, o gráfico da função f verticalmente, uma compressão vertical por um fator 1 sobre c. Então está ali a ilustração, em azul a função original, em tom mais avermelhado a função multiplicada pelo fator c, né, com a curva comprimida por um fator 1 sobre c. Então, um exemplo aqui de alongamento vertical, a função original é a função mais em tom azulado, o gráfico da curva y igual a seno de x, em tom mais avermelhado, um alongamento por um fator multiplicativo de 3, a curva 3 seno de x, e depois em tom mais amarelado, a curva 5 seno de x, um fator de alongamento 5. Agora uma compressão vertical, a curva original mais azulada, o gráfico da função cosseno de x. O gráfico da função 1 meio vezes cosseno de x, então uma compressão vertical por um fator 1 meio, em tom mais avermelhado. Em tom mais amarelhado, a função 1 quarto vezes cosseno de x. Vamos falar então de compressões horizontais. Isso acontece, eu tenho um número maior que 1, constante c maior que 1, isso acontece quando eu multiplico x por c. Então o efeito de multiplicar a variável independente por c comprime o gráfico da função f horizontalmente por um fator c. Então está aí a ilustração, o gráfico da função f de x, a função original em azul, e o gráfico da função com efeito de compressão horizontal, na função f de c vezes x, onde c é maior que 1. Dá para ver claramente por que esse efeito de compressão, né? Se compararmos a função em vermelho com a função em azul, para chegar na altura, na mesma altura, o que era uma certa altura ali corresponder ao valor x igual a 1 no gráfico azul, basta chegar até o ponto x igual a 1 sobre c no gráfico em vermelho para chegar nessa mesma altura, o mesmo acontecendo do lado direito, do lado esquerdo do eixo y. Então daí é com o efeito de compressão. Um efeito oposto, o efeito do alongamento horizontal, acontece se o fator multiplicativo estiver entre 0 e 1, então um número positivo, mas menor que 1. Então multiplicar x por c alonga o gráfico horizontalmente, né, por um fator 1 sobre c. Então está aí a ilustração, né, semelhante ao caso anterior. Então eu tenho
compressão horizontal se o fator multiplicativo na variável, no argumento da função é c, então se eu trocar x por cx, onde c é maior que 1, há uma compressão, e se eu trocar x por c vezes x, onde c é menor que 1, mas positivo, há um alongamento horizontal. Neste exemplo temos a função básica, que é o seno de x, no gráfico em azul, no tom mais avermelhado, a função seno de 3x, então uma compressão horizontal, a onda senoidal ela fica comprimida, ou seja, 3 vezes mais rápida do que a onda original. Neste outro exemplo, temos a função base, o seno de x, mais uma vez, em azul, em tom mais avermelhado, o seno de x sobre 2, né? 1 meio vezes x. Então aí há um alongamento horizontal por um fator 1 sobre 1 meio, ou seja, o fator 2. Né? A onda, então, fica 2 vezes mais lenta que a onda original. Nesse terceiro exemplo, temos a função x², em azul, a função básica, o efeito, então, da compressão horizontal. Quando o x é substituído por 2x, a nova função então é 2x², que é então 4x², curva em vermelho, então com efeito de compressão horizontal. E agora o efeito de alongamento, função base é x² em azul, em tom mais avermelhado, a função x³ sobre 8, que é o resultado quando a gente substitui o x por x sobre 2 na função x². Né? Então, um alongamento por um fator de 1 sobre 1/8, fator 8, então um alongamento horizontal. Gráficos de funções podem apresentar simetrias, né? Curvas planas podem apresentar alguma simetria. O primeiro caso de simetria que vamos examinar é a simetria em relação ao eixo y. Então, se uma curva plana tem simetria em relação ao eixo y, é porque se o ponto xy está na curva, é porque o ponto menos x y também deve estar na curva. Então o eixo do y age como se fosse um espelho. A simetria em relação ao eixo do x, no caso o eixo do x é o espelho, então se o ponto xy está na curva, o ponto com a coordenada x menos y também deve estar na curva, ou seja, se eu substituir o y por menos y, a equação deve ser satisfeita. E o terceiro caso de simetria que vamos examinar é a simetria em relação à origem. Uma curva que tem simetria em relação à origem é uma curva onde se o ponto xy está na curva, então o ponto menos x menos y também está na curva. Então temos o seguinte teorema, que é o teste de simetria. No caso da letra A, é a simetria em relação ao eixo y. Então uma curva plana é simétrica em relação ao eixo y, C e somente C, substituindo-se x por menos x em sua equação, obtém-se uma equação equivalente. Né? Então, se eu tenho uma equação para a curva plana e ela tem uma simetria em relação ao eixo y, se eu substituo x por menos x, a equação continua sendo válida, ou seja, uma equação equivalente. Para o caso da letra B, a simetria em relação ao eixo x. Então, uma curva plana é simétrica em relação ao eixo x, C e somente C, substituindo-se y por menos y em sua equação, obtém-se uma equação equivalente, ou seja, quando eu substituo o y por menos y, a equação continua sendo satisfeita. E o terceiro e último caso é a simetria em relação à origem. Então, uma curva plana é simétrica em relação à origem, C e somente C, substituindo-se x por menos x e y por menos y em sua equação, obtém-se uma equação equivalente, ou seja, quando a gente faz essa substituição do x por menos x e o y por menos y, a equação continua sendo satisfeita. Então, esse é o teste de simetria para os três casos de simetria, em relação ao eixo y, em relação ao eixo x e em relação à origem. Vamos falar um pouco de funções pares e funções ímpares. O que é uma função par? Função par é a função que satisfaz essa condição aqui, f de menos x é igual a f de x, isso para todo x do domínio da função. Então significa, então o tipo gráfico de uma função par, o f de x e o f de menos x produzem o mesmo y, ou seja,
eu tenho uma simetria em relação ao eixo y. Então, o gráfico de uma função par, ele é simétrico em relação ao eixo y. Uma função ímpar é aquela que satisfaz essa condição, que f de menos x é igual a menos f de x. Então, um típico exemplo de uma função ímpar de f de menos x é igual a menos, quase igual ao f de x, mas é uma questão da diferença do sinal, um sinal oposto. Isso valendo para todo x do domínio da função. Então, claramente eu tenho que se x é substituído por menos x, então o y deve ser substituído, o f de x deve ser substituído por menos o f de menos x, né? Então o y é substituído por menos y, e eu tenho uma simetria em relação à origem. Então todo gráfico de uma função ímpar, ele é simétrico em relação à origem. Uma observação, então, se eu pegar aqui menos x ao quadrado é igual a x quadrado, logo a função x quadrado é uma função par, né? O mesmo se passa com a função x na quarta, já que menos x na quarta é igual a x na quarta. O mesmo se passa com qualquer potência par. Então, as potências pares, f de x igual a x quadrado, ou x na quarta, ou x na sexta, etc., são funções pares. Ao passo em que menos x ao cubo é menos x ao cubo. Menos x elevado à quinta potência é menos x na quinta e assim por diante. Isso valendo então para todas as potências ímpares, ou seja, as funções, as potências ímpares, né, f de x igual a x, f de x igual a x ao cubo, x na quinta, x na sétima, etc., são funções ímpares. Alguns exemplos de funções pares e ímpares. O primeiro exemplo é a função módulo de x. O gráfico apresenta uma simetria em relação ao eixo y, é uma função par. Obviamente a função módulo de x tem essa propriedade, né, da definição de função par. O módulo de menos x é igual ao módulo de x, ou seja, f de menos x é igual a f de x. Então, uma função par. Um outro exemplo de função par é a função cosseno de x. A função cosseno de x satisfaz essa propriedade que para todo x o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Então tem uma função par aí pela definição. Olhando para o gráfico, dá para ver claramente que o gráfico é uma curva simétrica em relação ao eixo y. Já a função seno de x não é uma função par, ela é uma função ímpar. O gráfico apresenta uma simetria em relação à origem, e ela satisfaz essa propriedade, né, que o seno de menos x é igual a menos o seno de x, logo é uma função ímpar. Já essa função 2x na quarta menos 3x2 mais 1 é uma função par. Obviamente o gráfico apresenta ali simetria em relação ao eixo y. E, além de tudo, eu noto que essa função é um polinômio, onde esse polinômio só contém potências pares. Então, todo polinômio que contém apenas potências pares será uma função par, né? Porque quando eu substituo x por menos x numa potência par, nada acontece. Então, obviamente, essa função vai satisfazer a propriedade de que f de menos x é igual a f de x, então, sendo uma função par. Um exemplo de uma função ímpar, que está uma soma de duas funções ímpares, tanto a função y igual a x, quanto a função y igual a 10 seno de x, são funções ímpares. Quando eu tiver a soma de funções ímpares, eu vou ter uma nova função ímpar. Dá para ver claramente que o gráfico é simétrico em relação à origem, e ela satisfaz a definição de função ímpar, né? Então, quando eu substituo o x por menos x, o que eu obtenho é menos a função básica, né, que no caso é x mais 10 seno de x. Então aqui eu tenho uma função ímpar. Mas nem todas as funções são pares ou ímpares. Existem funções que não são nem pares nem ímpares. Então essa analogia com números inteiros não pode ser feita, porque um número inteiro ou ele é par ou ele é ímpar, né? Para funções isso não é válido. Então existem funções que não são pares nem ímpares, um grande número delas,
E, por exemplo, aqui está apenas um exemplo, o gráfico dessa função x mais módulo de x. É uma função que não é nem par nem ímpar, a curva não tem nenhuma simetria em relação ao eixo y, nem em relação à origem. Então é uma função que não é nem par nem ímpar.